O Globo abriu a semana com 4 matérias na capa sobre o mesmo assunto. 4. Numa semana em que as eleições presidenciais acabam de começar oficialmente, em que o Flávio Bolsonaro já está na rua fazendo comício em Copacabana, em que a inflação ainda aperta o bolso de milhões de brasileiros, o maior jornal do país decidiu que a notícia mais importante era que o filho do Lula frequentava a casa de uma amiga em Brasília. Pode até ser que haja algo errado nisso. A gente vai investigar. Mas o que chama a atenção não é só a notícia em si, é o que ficou de fora. É o que nunca foi noticiado. É a matemática torta de uma imprensa que decide o que é escândalo com base em quem praticou, não no que foi feito. Porque enquanto o Globo encheu a capa com a mansão do Lago Sul, essa mesma redação jamais abriu uma investigação sobre o dia em que um deputado federal fez lobby pessoal por uma empresa estrangeira de armas. O Exército comprou e todo mundo o achou natural. O deputado? Eduardo Bolsonaro. A empresa? Sig Sauer. A estatal que assinou o contrato? A Imbel, ligada ao próprio Exército. Mas essa parte fica para o final. Antes, a gente precisa entender o que realmente está acontecendo nesse caso. O que existe de concreto, o que é investigação legítima, o que é contexto enterrado e quem está vazando o que, para quem e por quê. Isso muda tudo. Quando um jornal decide montar 4 reportagens no mesmo dia sobre o mesmo personagem, a escolha editorial já diz muita coisa. Não é que o fato não mereça apuração? Merece. E a gente vai falar sobre isso. O problema é o que essa escolha revela sobre o critério que orienta a cobertura. A matéria principal do Globo trazia o seguinte: Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, frequentava uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. A mansão era alugada por uma amiga dele, a empresária Roberta Luxinger. Segundo ex-funcionários do imóvel ouvidos pelo jornal, o local era usado para reuniões. Parece muita coisa? Vamos por partes. A fonte principal da matéria é uma ex-empregada doméstica chamada Zildene Souza, que trabalhou no imóvel por 7 meses, entre 2024 e 2025, e que atualmente processa Luxinger na justiça. Isso não a desqualifica automaticamente. Uma testemunha em litígio com alguém pode ainda dizer a verdade, mas é uma informação relevante que o Globo apresentou em letra miúda, não na chamada principal. O que ela relatou? Que a casa não era usada como residência permanente, que geralmente pela manhã 1 ou 2 pessoas chegavam para reuniões, e que sua função era servir café e cuidar do imóvel. Ou seja, uma empresária rica alugou uma mansão em Brasília, usava de vez em quando estava na capital, e recebia pessoas lá. Isso é o crime. Essa é a capa. A segunda matéria, assinada pela colunista Bela Megali, que o apresentador do canal que serviu de referência para esse roteiro classifica como próxima ao clã Bolsonaro, disse que Luxinger teria abandonado a mansão após pagar o aluguel adiantado. A fonte dessa informação era o dono do imóvel, que mora no exterior. A explicação óbvia? Desde que foi alvo de busca e apreensão por ordem do STF, Luxinger foi proibida de sair de São Paulo. Claro que ela parou de ir a Brasília, mas o Globo narrou esse fato como se fosse mais um indício suspeito. Pagou adiantado e saiu, como se isso fosse o comportamento de alguém em fuga, e não o de alguém que foi impedida legalmente de viajar. A terceira matéria informava que Lulinha foi ao Palácio do Planalto 15 vezes desde 2023. A quarta trazia mais desdobramentos sobre a investigação. Ao todo, 4 páginas de susto sobre o fato de que o filho do presidente visitou a casa de uma amiga e foi, em 3 anos, 15 vezes à sede do governo. Governo esse que é comandado pelo próprio pai.
Mas o que está embaixo disso tudo é mais complexo e mais grave do que o Globo está contando. E tem um personagem específico que a redação optou por não questionar. Para entender o caso, é preciso conhecer a protagonista. Roberta Luxinger não é uma lobista de fundo de quintal. Ela é neta de Peter Paul Arnold Luxinger, que foi acionista do banco Credit Suisse, o maior banco privado da Suíça por muito tempo. Ela é bilionária, mora em São Paulo e alugou uma mansão em Brasília porque ia frequentemente à capital por razões de negócios e preferia ter um espaço próprio a ficar em hotel ou Airbnb. Esse contexto não é irrelevante. É exatamente o contexto que o Globo enterrou. Porque quando você sabe que ela é herdeira do maior banco suíço, a frase que virou manchete, "Nosso futuro é a Suíça", adquire um significado completamente diferente do que a imprensa quis passar. Mas voltemos a Luxinger. Ela conheceu Lulinha, tornaram-se amigos, passaram a frequentar os mesmos círculos. Quando ela ia a Brasília, Lulinha às vezes aparecia pela casa. O lugar era confortável, era privado, ele se sentia à vontade lá. Segundo as investigações da Polícia Federal, foram registradas 8 visitas de Luxinger ao Palácio do Planalto e ao menos 32 visitas a gabinetes dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, além do BNDES, entre 2023 e 2025. Isso sim é relevante para a investigação. Não o fato de que a casa tinha piscina e 3 quartos. A investigação em torno de Luxinger tem uma origem específica. Ela está ligada ao escândalo do INSS. Ela trabalhou com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, um dos personagens centrais do esquema de desvio de recursos da Previdência. Segundo as apurações, ela teria recebido cerca de 1,5 milhão em repasses do careca. E a suspeita da PF é de que ela usava a proximidade com o filho do presidente para abrir portas no governo federal. Isso é uma suspeita legítima. Isso merece investigação. Mas uma coisa é a investigação, que existe, que está em andamento, que é conduzida pela Polícia Federal. E outra coisa é transformar uma mansão alugada numa prova de criminalidade, sem que crime algum tenha sido comprovado. Vamos falar com honestidade sobre o que está na mesa. A investigação existe? É real. E não é simples. A Polícia Federal apura se Lulinha, Luxinger e outros envolvidos usaram influência para facilitar negócios de empresas privadas com o governo federal. Uma das linhas de apuração envolve a tentativa de viabilizar a venda de medicamentos à base de cannabis para o Ministério da Saúde sem licitação. Outra frente investiga se Lulinha atuou para beneficiar uma empresa de tecnologia chamada TreeStructure, junto à DataPrevo, que tem contratos de mais de 55 milhões de dólares com o governo. Além disso, a PF encontrou indícios de que Luxinger teria pago 220 mil reais a Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, que era chefe de gabinete pessoal de Lula. Marcola diz que foi um empréstimo, que foi quitado e que não envolveu contrapartida. A PF está investigando se essa história se sustenta. Foram encontradas também mensagens em que Luxinger enviou a Marcola o modelo de um contrato relacionado ao negócio de cannabis e relatos de que ela teria comprado joias de diamante para ele. Há também mensagens em que Lulinha orienta a emissão de nota fiscal para cobrar um empresário que também é investigado. E conversas em que ele menciona reuniões com Marcola e com o então secretário executivo do Ministério da Saúde. Tudo isso é grave, se confirmado. A palavra-chave é essa, se confirmado, porque investigação não é condenação, suspeita não é prova, e mensagem tirada de contexto não é confissão. O que a Polícia Federal apurou até agora é que houve tentativas de agendar reuniões,
que algumas aconteceram, que havia interesse comercial no setor de cannabis medicinal e que a proximidade com o governo foi acionada como recurso para abrir portas. O que não foi apurado, ao menos não publicamente, é que algum contrato ilegal foi fechado, que algum dinheiro ilegal foi repassado a Lulinha ou que alguma decisão de governo foi comprada. Isso não inocenta ninguém, mas é a diferença entre denunciar uma investigação em andamento e transformar investigação em condenação pública antes do tempo. Poucas coisas revelam tanto sobre o jornalismo que se pratica hoje no Brasil quanto o tratamento que foi dado a essa mensagem. Em 22 de março de 2024, Roberta Luxinger mandou para Lulinha a seguinte mensagem: Nosso nível tá outro. Nosso futuro é Suíça. Poucos negócio é bom. Esse povo aqui tá em outra vibe. Lulinha respondeu: Isso. Deixa eles. Trabalho para caramba e nunca dá em nada. A imprensa apresentou essa troca como indício de que os dois planejavam lavar dinheiro na Suíça, colocar recursos em paraíso fiscal, ocultar fortunas. O subtexto era claro: Suíça igual a sigilo bancário, igual a corrupção. Só que há um detalhe que foi deixado de fora de todas as manchetes. Roberta Luxinger é neta do maior acionista do Credit Suisse. A família dela é suíça. A Suíça não é para ela um símbolo abstrato de evasão fiscal. É literalmente de onde vem o dinheiro da família há gerações. Além disso, o contexto da mensagem não é conspirativo. Os dois estavam reclamando que as tentativas de fazer negócios com o governo federal não estavam evoluindo. A mensagem anterior indica que eles estavam frustrados com o ritmo das reuniões, com a dificuldade de avançar nos assuntos que queriam resolver. Nosso futuro é Suíça. É naquele contexto a conclusão de quem está dizendo: não deu certo aqui? Vamos fazer negócio em outro lugar onde é possível. E tem mais uma camada. A Suíça legalizou a cannabis a 100%. Qualquer pessoa pode comprar em supermercado. Se o negócio deles era cannabis medicinal, a Suíça é literalmente um dos melhores mercados do mundo para esse produto. A mensagem, no contexto completo, parece dizer: já que aqui não funciona, vamos para onde funciona. Isso pode ser pragmatismo, pode ser desistência, pode ser muita coisa. O que não é, com base em uma mensagem fora de contexto, é prova de evasão fiscal ou lavagem de dinheiro. Mas nosso futuro é a Suíça, vira manchete. O contexto completo fica em letra pequena no 10º parágrafo. Essa é a parte que o Globo, o Metrópolis e boa parte da grande imprensa escolheu não cobrir com o mesmo rigor que cobre as mensagens de Lulinha. Porque a pergunta mais relevante desse escândalo todo não é o que as mensagens dizem. É quem está colocando essas mensagens na imprensa e por que isso está acontecendo exatamente agora. O ministro André Mendonça, do STF, é o relator das investigações envolvendo Lulinha. Ele foi indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro em 2021 como compromisso com a bancada evangélica que apoiou a candidatura bolsonarista. Isso não é opinião, é histórico. Mendonça chegou ao STF com o apelido de terrivelmente evangélico, expressão que o próprio Bolsonaro usou para descrevê-lo no ato da indicação. Como relator, Mendonça tomou uma série de decisões que geraram atrito público com a Polícia Federal. Em uma delas, proibiu os delegados responsáveis pela investigação do INSS de compartilhar informações com seus próprios superiores, incluindo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Numa outra, determinou que a PF lhe entregasse os arquivos brutos apreendidos, mas indexados. Indexado significa o seguinte: você pega um arquivo digital e usa uma ferramenta de busca para localizar palavras específicas dentro dele. É o Ctrl+F em escala investigativa.
Ou seja, Mendonça mandou a PF localizar nos arquivos brutos tudo que tivesse os nomes Lula, Lulinha ou qualquer termo relacionado e entregar só aquela parte para ele. Arquivos brutos podem ser editados e arquivos entregues de forma indexada, fora do contexto do documento completo, podem ser lidos de formas muito diferentes do que quando você vê o documento inteiro. Isso não é teoria? É o básico do direito penal. Prova fora de contexto não é prova completa. O atrito entre Mendonça e a PF cresceu tanto que 27 superintendentes da Polícia Federal assinaram uma nota pública em apoio ao diretor-geral Andrei Rodrigues. Um gesto institucional raríssimo que sinaliza o nível de tensão. O ministro da Justiça e o advogado-geral da União chegaram a se reunir com Mendonça numa tentativa de apaziguar o clima. Não funcionou completamente. E enquanto isso, o que a campanha de Flávio Bolsonaro anunciou? Que pretendia divulgar áudios das conversas entre Lulinha e Luxinger. O PT entrou com pedido ao próprio Mendonça para investigar como esses áudios chegaram à campanha do candidato que é filho do mesmo presidente que indicou o ministro ao STF, pedindo para o juiz investigar se ele mesmo ou sua equipe vazou para o candidato que ele político e ideologicamente representa. Vamos pontuar o timing. As eleições começaram oficialmente há dias. Flávio Bolsonaro abriu campanha em Copacabana. E é exatamente agora que os vazamentos se intensificam, que a Globo monta 4 matérias na capa, que a imprensa esquece de perguntar quem está abrindo a torneira. A terceira matéria do Globo naquele pacote apresentava como dado relevante o fato de que Lulinha visitou o Palácio do Planalto 15 vezes desde 2023. 3 anos. 15 visitas ao pai, que é o presidente da República. Aqui precisa-se fazer uma pausa. Porque esse é o tipo de dado que soa alarmante só se você esquecer completamente o que aconteceu entre 2019 e 2022. Durante o governo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, filho do então presidente vereador do Rio de Janeiro, mantinha presença diária no Palácio do Planalto. Não 15 vezes em 3 anos. Todo dia. De segunda a sexta. Raramente aparecia na Câmara dos Vereadores, que era o cargo para o qual tinha sido eleito e pelo qual recebia salário do contribuinte. Mas estava lá no Planalto, junto com Carlos, assessores que foram identificados pela própria Polícia Federal como integrantes do que ficou conhecido como Gabinete do Ódio, trabalhavam no Palácio. Importante deixar claro, esse apelido não foi criado pela imprensa, nem pela esquerda. Em mensagens interceptadas pela PF durante investigação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, os próprios assessores usavam essa expressão entre si. Eles se chamavam de Gabinete do Ódio. A imprensa não inventou o nome, só repetiu o que eles mesmos diziam. Esses assessores, enquanto usavam infraestrutura pública no Palácio do Planalto, coordenavam a disseminação em massa de desinformação, fake news sobre as urnas eletrônicas, ataques à imprensa. Conteúdo que posteriormente foi enquadrado como parte do projeto de desestabilização democrática, que levou o Tribunal Superior Eleitoral a declarar Bolsonaro inelegível, e que está no centro da condenação por tentativa de golpe. Quantas manchetes a Globo dedicou a isso? Quantas capas? Quantas investigações com 4 matérias simultâneas para perguntar o que Carlos Bolsonaro estava fazendo lá todos os dias? Quem coordenava o quê? Quem financiava a estrutura? Quem dava as ordens? A cobertura existiu, fragmentada, sem a mesma urgência, sem o mesmo volume. E enquanto Lulinha foi 15 vezes visitar o pai, Carlos morava no Planalto. Mas 15 visitas viram capa. A moradia diária de Carlos virou nota de rodapé. Aqui está o contraste que a grande imprensa prefere não fazer.
e é o mais revelador de tudo. Em 2020, Eduardo Bolsonaro, filho do então presidente deputado federal, fez campanha pública, aberta e repetida pela entrada da empresa americana Sig Sauer no mercado brasileiro de armas. Não é especulação. Ele publicou vídeos nas redes sociais promovendo as pistolas da marca. Recebeu representantes da empresa. Usou sua cadeira na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara para pressionar pela quebra do monopólio da CBC Taurus, empresa brasileira, em favor de competidores estrangeiros. A Sig Sauer é uma empresa de origem suíço-alemã com sede nos Estados Unidos. Eduardo não só promovia a marca, ele prometeu publicamente ajudar a empresa a se instalar no Brasil. Em dezembro de 2020, o Exército Brasileiro formalizou uma parceria entre a filial americana da Sig e a Imbel, Indústria de Materiais Bélicos do Brasil, empresa pública ligada ao Comando do Exército. O acordo autorizou a fabricação de pistolas da Sig em versão nacional, produzidas pela estatal. Isso é o seguinte: o filho do presidente fez lobby por uma empresa estrangeira privada. O Exército, subordinado ao presidente pai, assinou o acordo com essa empresa. E a produção passou a ocorrer numa estatal pública. Detalhe: Eduardo recebia atenção da própria Sig, que republicava os vídeos dele. O deputado presidia a comissão com jurisdição direta sobre defesa e relações exteriores. Setores do próprio Exército manifestaram desconforto com a associação do negócio ao nome do filho do presidente, o que foi relatado pela Folha de São Paulo, não pelo Globo. No caso de Lulinha, a suspeita é que ele tentou reuniões para viabilizar negócios de cannabis medicinal. Reuniões que, segundo os próprios investigadores, em grande parte não aconteceram e que não resultaram em contratos comprovados. A investigação está em andamento. Pode resultar em denúncia, pode não resultar. Ainda não há prova pública de que algum contrato ilegal foi fechado. No caso de Eduardo, o lobby aconteceu. O acordo foi assinado. A produção foi autorizada. Tudo em público. Tudo no Diário Oficial. E o Globo nunca abriu 4 matérias na capa perguntando o que o filho do presidente estava fazendo, promovendo empresa estrangeira, enquanto o Exército negociava com essa mesma empresa. Esse é o padrão duplo. Não é opinião. É a comparação objetiva de 2 casos, dos quais um virou escândalo nacional e o outro mal virou nota de rodapé. Tem outro fio nessa história que merece atenção, porque revela a dinâmica que a grande imprensa usa para desviar a atenção quando o assunto é inconveniente. Na mesma semana em que o Globo enchia a capa com a mansão de Lulinha, a colunista Malu Gaspar, do mesmo Globo, entrou em uma narrativa completamente diferente, desta vez sobre um processo envolvendo o ministro Flávio Dino, do STF, e um blogueiro do Maranhão. A colunista sugeriu que um relatório da Polícia Federal teria concluído que o blogueiro não cometeu o crime apontado por Alexandre de Moraes, dando a entender que Moraes mentiu para justificar uma operação contra ele. O problema é que quem identificou os crimes do blogueiro foi a própria PF, e a decisão de Moraes citou o relatório da corporação. Se a PF agora diz que um dos crimes não se confirmou, isso não significa que Moraes inventou nada. Significa que o conjunto probatório mudou. E o blogueiro, pelo que se apurou, foi investigado por 5 crimes, não por um. Mas esse tipo de narrativa, em que uma informação parcial é usada para criar a impressão de que uma autoridade específica perseguiu injustamente alguém, tem uma função bem definida em período eleitoral: alimentar a tese de que o sistema judiciário é um instrumento de perseguição política. Essa tese convenientemente favorece exatamente a narrativa da campanha do Flávio Bolsonaro, que abriu a campanha atacando o STF. E é aqui que o ciclo se fecha. Os vazamentos seletivos alimentam a imprensa.
A imprensa amplifica as mensagens sem questionar a origem. A campanha bolsonarista usa o conteúdo amplificado, e o círculo se repete cada vez mais rápido porque o calendário eleitoral está correndo. É preciso ser preciso aqui, porque esse é o tipo de caso em que a precipitação, para o bem ou para o mal, faz mal à verdade. O que existe de sólido na investigação sobre Lulinha e Luke Singer? Há mensagens interceptadas legalmente que indicam um relacionamento próximo entre ela, Marcola e Lulinha. Há registros de visitas dela a ministérios e ao Planalto. Há suspeita de que ela recebeu dinheiro do Careca do INSS e que parte desse dinheiro pode ter financiado favores a figuras do governo. Há indício de que Marcola recebeu $220 mil dela enquanto ocupava um cargo de confiança próximo ao presidente. Esse é o núcleo real da investigação e ele é diferente do que as manchetes estão vendendo. As manchetes falam de mansão, de nosso futuro é Suíça, de Lulinha visitando a casa da amiga. A investigação de verdade, que pode resultar em denúncias formais, gira em torno de repasses financeiros a um servidor de confiança do presidente e de tentativas de abrir portas em ministérios para negócios privados. O que não existe até agora. Nenhum contrato comprovadamente ilegítimo fechado por influência de Lulinha. Nenhuma prova de que Lulinha recebeu dinheiro do esquema. Nenhuma evidência de que o presidente Lula sabia ou participou de qualquer articulação. A investigação pode avançar e revelar coisas mais graves. Pode também se encerrar sem denúncias. O que não se pode fazer, e o que a grande imprensa está fazendo, é tratar suspeita como condenação e contexto como agravante. Para entender o que está acontecendo, não é suficiente acompanhar cada manchete individualmente. É preciso conhecer o padrão. E o padrão é consistente o suficiente para ter nome. Em ano eleitoral, a cobertura política da grande imprensa brasileira, em particular dos veículos ligados ao Grupo Globo, funciona com um critério editorial que não é anunciado, mas que é perceptível quando você compara o tratamento dado a casos diferentes. Caso envolvendo o filho de Lula. Investigação em andamento vira manchete de capa, com 4 matérias simultâneas. Vazamento seletivo amplificado sem questionamento sobre a origem. Tom de escândalo estabelecido antes de qualquer conclusão jurídica. Caso envolvendo filho de Bolsonaro. Lobby público, documentado, com resultado formal publicado no Diário Oficial, sem nenhuma investigação em andamento e sem capa. Sem 4 matérias, sem tom de escândalo. Isso não é hipótese, é a comparação objetiva dos 2 casos documentados neste roteiro. E há mais. O Flávio Bolsonaro tem em seu histórico um processo que envolveu suspeita de desvio de recursos públicos nos escritórios parlamentares. O caso das rachadinhas, que levou anos de investigação e foi encerrado sem condenação. Durante esse período, a imprensa cobriu o caso com uma fração da intensidade com que cobre Lulinha hoje. E o Flávio, diferentemente de Lulinha, era ele próprio o titular do mandato público investigado. O que explica essa assimetria? Parte da resposta está nos fluxos financeiros entre grandes empresas de mídia e diferentes governos. Parte está na estrutura de propriedade dos veículos. Parte está na relação histórica entre determinados grupos editoriais e determinadas forças políticas. E parte está no fato de que, em período eleitoral, a cobertura da mídia não é apenas o relato do que acontece. Ela é também um instrumento ativo de construção de narrativa. Saber disso não significa desconfiar de tudo que se lê. Significa ler com mais atenção. Significa perguntar, antes de se indignar com cada manchete: quem está vazando isso? Por que agora? O que não está sendo dito?
e como esse mesmo veículo cobriu situações comparáveis, quando o protagonista era diferente. No final das contas, essa história tem 3 camadas, e a imprensa escolheu falar sobre apenas uma delas. A primeira camada é a investigação real, que existe, que merece atenção, que pode revelar coisas graves sobre o uso de influência por parte de pessoas próximas ao governo Lula. Essa camada precisa ser coberta. A PF está trabalhando, a justiça está funcionando, e se houver crime, que seja apurado e punido. A segunda camada é a política editorial. Quem está vazando? Para quem? Em que momento? E o que isso diz sobre a relação entre imprensa e poder em período eleitoral? Essa camada a grande imprensa evita cobrir, porque ela mesma é parte do personagem. A terceira camada é a do padrão duplo, que não é uma opinião, mas uma comparação documentada entre o tratamento dado a casos análogos quando os protagonistas são de campos políticos diferentes. Essa camada é a mais reveladora de todas, e é a que explica por que tantos brasileiros já não acreditam na imprensa que diz representá-los. O Brasil está entrando em período eleitoral. Nas próximas semanas e meses vão chegar muitas manchetes, muitos vazamentos, muita indignação manufaturada. O filtro mais eficiente que você pode desenvolver não é defender um lado, é aprender a fazer as perguntas certas. Quem está falando isso? O que eles não estão dizendo? E quando o mesmo veículo cobriu uma situação parecida com protagonistas diferentes, o tom foi o mesmo? Se você fizer essas 3 perguntas para cada manchete que aparecer, você vai começar a enxergar a estrutura por trás do espetáculo. E aí, independentemente de quem você vai votar em outubro, você vai votar com mais informação real e menos fumaça.